pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Filipenses, capítulo 4, versículo 11, na segunda parte do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus para nós, através de São Paulo. Pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me dá força. De novo. Aprendi a me bastar. Bastar aqui, gente, é me contentar, é estar contente. Aprendi a estar contente. Aprendi, inclusive algumas traduções da Bíblia trazem desta forma: aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta, porque tudo posso naquele que me dá força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E já que esta palavra é de Deus para nós, não é? Até todo dia eu tenho separado um trechinho aqui do livro 40 Dias na Presença do Senhor para a gente ir degustando, não é? E hoje eu tinha aberto aqui no dia 11. Nós vamos chegar lá nesse dia 11 quando estivermos meditando aqui as palavras na Quaresma. E o título é Quem Ama, Imita. Falando de quem segue a nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ama, imita. Mas eu vou até mais longe. Olha dentro da sua casa. Se o seu filho te ama, ele imita você. Esses dias eu estava vendo na internet, né, desses memes que chegam para a gente. Um senhor tendo a maior dificuldade de levantar da cadeira, sabe, do sofá, coitado. Quando ele se pôs de pé, ele estava todo encurvado, colocou a mão nos quadris e saiu mancando. O netinho dele que estava engatinhando levantou, colocou a mão e foi atrás do vovô. Igualzinho. Imitando o vovô, mancando pelo meio da casa. Você tem dúvida de que esse neto é fã desse vô? Porque é muito cedo, está muito pequenininho para poder tirar sarro, sabe? É claro que quem está olhando cai na gargalhada. Mas a gente imita quem a gente ama. Você já ouviu essa expressão a respeito de pessoas casadas? Vocês parecem até irmãos. Como vocês parecem um com o outro, né? Eu lembro que o Padre Léo, ele falava, nossa, é tão ofensa a gente ouvir uma coisa dessa. Uma pessoa que é casada, ouvir que é muito parecido, que é igual ao marido, que é igual à esposa. E o Padre Léo explicava com muita razão isso. Que a gente não casa com o igual. Porque iguais não se completam. A gente casa com uma pessoa diferente. Porque essa pessoa completa em nós aquilo que nos falta. E é interessante como essa companheira, esse companheiro adequado que Deus põe no nosso caminho é tão diferente de nós. Gente, a Rose é tão diferente de mim. A maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir, a percepção que ela tem das coisas é muito diferente, é tão diferente que todas as vezes que eu quero ter um parecer diferente do meu sobre uma coisa, eu vou lá perguntar para ela. Eu ponho a situação sem dar a minha opinião, porque não adianta eu pôr ali o que eu penso, eu quero ouvir o que ela pensa, e eu pergunto, o que você acha? E olha, às vezes,
Deus ilumina o que eu estava pensando por meio da maneira diferente que ela tem de ver as coisas. Mas quanta gente já disse como vocês se parecem, não é? Vocês parecem até irmãos. Convivência. Porque a convivência nos torna parecidos. Mas mais do que a convivência, até o amor entre nós, não é? Porque quando você convive com uma pessoa que você não gosta, você faz de tudo para ser diferente dessa pessoa, não é? Mas quando você vive com uma pessoa que você ama, ela se torna uma referência para você. Quando um filho admira, ama o pai, ele não só aparece fisicamente, mas ele fica todo agradado quando alguém chega para ele e diz: é igualzinho ao seu pai, você parece o seu pai. Porque tem amor. Quem ama a Deus, imita a Deus. Quem ama Jesus, imita Jesus. E São Paulo, seguindo os passos de nosso Senhor, diz: aprendi com Ele, com Jesus. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E você, já aprendeu a se contentar em toda e qualquer situação? A não perder a sua alegria por causa de situações? Você aprendeu a ter a mesma felicidade quando você ganha e quando você perde? Um dia eu estava com meu filho, no carro, e ele muito chateado, porque ele ia para um período de descanso, de férias, assim, com os amigos, e ele adoeceu. Ele estava muito chateado, porque ele ia perder ali aquela convivência. E eu vi a irritação, a chateação dele. Depois, quando estávamos nós dois sozinhos, eu perguntei assim, eu falei: filho, dependeu de você isso? Ele: não dependeu, pai. Eu falei: se você pudesse fazer alguma coisa para mudar essa situação, você faria? Ele falou: é claro, pai. Eu falei: então, não depende de você. Os passos que você podia dar, você deu. E apesar disso, a situação está te levando numa direção diferente. Eu falei: eu queria contar para você que Deus de muitos males e perigos me livrou, por vezes contrariando a minha vontade. Eu falei: você já imaginou que de repente indo para esse lugar, você não encontraria lá o que você espera e o pior, às vezes até alguma coisa que lhe fizesse mal? Eu falei: então, no que depende de você, faça a sua parte. Mas naquilo que não depende, confie em Deus. Sabe quando você percebe que a coisa cai dentro da pessoa? E até na hora eu usei para ele um exemplo que eu tinha vivido e ele estava junto. Eu estava indo para o Rio de Janeiro. Eu sempre faço oração quando eu entro no carro para fazer uma viagem. Sempre rezo, entrego, sempre, não importa quem esteja junto. Não tenho constrangimento nenhum de rezar na frente das pessoas em qualquer lugar que seja. Eu entrei no carro, já fiz a oração, já entreguei a Deus nossa viagem, já pedi a companhia de nosso Senhor, da Virgem Maria, dos seus santos anjos. Só que naquele dia, no momento em que eu comecei a oração, uma angústia tomou conta de mim. E eu avisei a todos no carro: vamos rezar, porque o dia hoje é diferente. E é um dia que nós estamos, de certa forma, ameaçados, do que eu não sabia. Mas avisei, rezei. Durante o percurso de Cachoeira Paulista para o Rio, eu vou confessar para você que não foi fácil. Tanto que a Rosa, que estava dirigindo, eu tinha acabado de escrever o livro 40 Dias na Presença do Senhor. Eu tinha ido dormir às 3h20 da manhã, porque eu precisava entregar o livro. Então, eu não tinha condições físicas de dirigir. Porque, tendo dormido 2h30 na noite, como é que você pega estrada, volante? É ser muito irresponsável. Mas eu fui ali acordado do lado da Rose. E por mais de uma vez eu falava para ela, até pela imprudência de outros, eu dizia: meu amor, hoje não. Vamos tranquilo, porque hoje é um dia diferente. Quando nós chegamos no Rio, passado um tempinho, 6 assaltantes nos abordaram, cada um com uma arma, cada um com uma pistola.
fizeram a gente abrir o vidro e não foi fácil, porque não é uma coisa que a gente está acostumado. Para a Rose foi muito difícil, ela não queria abrir. Então eu não tinha como passar por cima dela e abrir o vidro sem ela deixar. Até porque um movimento brusco podia assustar os assaltantes e criar uma tragédia, não é? Então, o assaltante nervosíssimo do lado de fora, batendo com força com a pistola contra o vidro. E eu lá dentro, graças a Deus, eu estava tão cansado, mas tão cansado, que eu não tinha nem energia para ficar nervoso. Então, eu com toda a calma, falando para a Rosa, eu falei, meu amor, eu acho melhor abrir o vidro. Ela disse, eu não tenho condições. Eu falei, o rapaz está nervoso lá fora. Ela, não vou abrir não. Eu falei, eu acho, se você não abrir, ele vai atirar na gente. Porque ele não quer assaltar só a gente. Se a gente não abrir, não é? Ninguém mais vai abrir. Então, o cara estava soltando fogo pelas ventas. Por fim, ela concordou, ela abriu, e aí vou eu conversar com o assaltante, que estava muito nervoso, com a arma todo o tempo mirando na minha cabeça. Peguei o celular dela, que eu estava tentando carregar, entreguei para ele, é isso que você quer? Ele não conseguia nem falar. Peguei o meu, para poder entregar também. Não sei se ele não viu, não sei se ele não quis, sei que ele não levou. Mas levou o da minha esposa, e fora aquele trauma que fica. Tanto a coisa era diferente conosco, que quando ele estava nos assaltando, a arma ficou o tempo inteiro virada para a minha cabeça. Mas quando ele foi assaltar o carro da frente, em nenhum momento ele mirou no carro da frente, ele continuou mirando em mim. E ele foi embora mirando em mim. Então, quando ele foi, que ele saiu, a minha esposa estava bastante angustiada e eu estava profundamente agradecido e aliviado. E louvei o nome do Senhor. E disse para ela e disse para o meu filho, de todas as coisas nos avisa o Senhor. Porque de manhã, ao sair de casa, Deus me avisou. Sabe, a palavra de Deus em Isaías disse que antes que as coisas aconteçam, Deus nos faz que nós as conheçamos. Eu não sabia que era um assalto, eu não sabia onde era o lugar, mas eu sabia que algo ia acontecer e eu sabia, por inspiração de Deus, que eu deveria rezar e pedir a proteção de nosso Senhor. Aí se você disser assim, mas essas coisas acontecem, nem sempre terminam em tragédia. Sério. Naquele dia, fomos à delegacia para fazer a ocorrência e expliquei ao delegado o que tinha acontecido. Ele falou, vocês demoraram tudo isso para abrir? Falei, agradeçam a Deus o milagre de vocês estarem vivos. Eles atiram por muito menos. Não tem respeito por ninguém, não tem amor às pessoas. Felizmente, não. Vocês tinham que ter aberto sim e logo. Mas agradeçam a Deus este milagre. E eu dizia para o meu filho, você não lembra que você estava e você viveu conosco essa experiência? E até o que roubaram de nós, naquele mesmo dia o Senhor nos devolveu, até melhor. Então, meus amigos, eu lhes digo, o melhor exemplo que nós podemos dar, a melhor pregação que nós podemos fazer para os nossos é o exemplo. E quando um filho nosso vê a nossa experiência, ele a imita. E mesmo que no começo ainda tenha alguma dificuldade, aos pouquinhos a coisa vai entrando no coração, quando existe amor entre nós. Então, por isso diz aqui, não é, nesse capítulo da página 84, dia 11, quem ama, imita. E vai falar justamente sobre essas situações que envolvem a nossa casa, a nossa família. Não é? Filho, marido, esposa, família, amizades que nós tivemos, que a gente considera muitas vezes um caso perdido. Então esse dia vai ser especialmente para você que olha para o seu esposo e não vê esperança de mudança, o dia 11.
Para você que se angustia com seu casamento porque você olha para sua esposa e às vezes se pergunta se você não casou errado. Porque depois de tantos anos, vocês ainda não conseguiram se acertar. Para você que acha que o seu casamento não deu certo, mas como você é uma pessoa católica, uma pessoa cristã, sabe que o casamento é indissolúvel, você tem, claro, o voto de não se separar, mas você vive com um casamento que vai se arrastando. Esse dia vai ser especialmente para você. É para todos nós, mas especialmente para você. Para você cujo filho se perdeu no caminho, está indo numa direção completamente oposta à que você ensinou, que está trazendo tristeza, ou pelo menos apreensão, medo para você. Não é? Você que já ouviu da boca de outros. Seu filho é um caso perdido, esse menino é um caso perdido, essa menina é um caso perdido. Talvez tenha ouvido até da boca do seu cônjuge essa palavra, essa expressão. Para você que olha com pena para a sua família, porque depois de tantos anos vocês acham, ou você acha, que em família vocês ainda não conseguem ser felizes, não conseguiram ser felizes, os seus filhos estão saindo de casa e vocês não tiveram uma experiência feliz de vida familiar. Ou até para você que considera que a amizade boa que você teve se perdeu para sempre. Olha o que diz aqui num trechinho. Jamais devemos considerar alguém como um caso perdido e sem esperança de salvação. Por isso, não devemos deixar de ajudar com toda a prontidão. Não devemos deixar de ajudar com toda a prontidão aqueles que correm perigo e tampouco demorar em socorrê-los. Você não pode deixar de ajudar as pessoas que Deus te deu. E como é que a gente ajuda? De pronto, imediatamente, logo, assim que possível. A gente não pode tardar a ajudar por pirraça, por desgosto, sabe? Até dizendo que a pessoa que se vire. Sobretudo se a pessoa está correndo perigo e pondo em risco a própria salvação. Aí lá embaixo na página diz assim: para Jesus não há casos perdidos. A ninguém que se arrependa, ele recusa o seu perdão. E não vira as costas a quem o procura, ainda que tenha sido até aquele presente momento, ainda que a pessoa tenha sido até aquela altura um assassino ou um ladrão. Esse é o milagre da misericórdia. Ninguém precisa ser varrido como lixo e jogado fora, porque Jesus veio buscar e salvar precisamente o que estava perdido. Aí, mais um trechinho aqui na outra página. É isso que Jesus faz. Sana os que vêm a Ele e os torna firmes com seu espírito. Arranca-lhes da alma as raízes contaminadas pelo pecado que os adoecia, lava suas feridas e os faz nascer de novo pelo batismo, transformando toda a sua vida. Por isso o diabo teme e treme diante de uma pessoa assim, já que ela resplandece a graça de Deus. Quer mais, de inimigos de Deus que éramos por nossos pecados, Ele nos tornou seus amigos. Existe aqui um ensinamento sagrado. Nunca devemos julgar as pessoas como gente perdida e sem esperança de salvação. Nunca devemos deixar de ajudar de todo o coração, sobretudo quando se encontram em perigo. Precisamos socorrê-las pronta e generosamente. E vai explicar como ajudar essas pessoas. E até mesmo como nós nos ajudarmos. Você concorda que é uma perspectiva totalmente diferente da que nós vemos muitas pessoas abraçar? E que essa maneira de viver traz contentamento para o nosso coração? Nós precisamos, imitando Jesus, meus queridos, aprender a viver contente em toda a situação. Saber viver na penúria. Você sabe viver bem quando você tem que contar os centavos para dar conta do mês? Quando você tem que regrar a comida para não faltar? E consegue manter-se contente ali?
Você sabe viver na abundância porque tem gente que se perde na falta, na penúria, na escassez. Como que a pessoa se perde na escassez? Ira, revolta, ódio contra Deus, ódio contra as pessoas, comparação, ele tem, ela tem, eu não tenho, não é? E ali a pessoa se perde no ódio, no rancor, na revolta, que só faz mal para ela mesma, porque ódio, revolta não resolve o problema de ninguém, muito menos de quem tem. E tem gente que se perde na abundância. Eu olho com tristeza, com dor, para algumas pessoas que eu acompanhei, que eu vi a pessoa rezar, eu vi a pessoa pedir a graça de Deus, para conseguir engravidar, para conseguir ter filhos, para conseguir uma cura física, para conseguir pagar dívidas, para conseguir ter êxito financeiro. Eu vi a pessoa rezar, pedir, e eu vi Deus responder a esta oração. Mas também vivi o suficiente para ver algumas dessas pessoas, apesar de tantas graças recebidas, se perderem. Porque na escassez elas se aproximaram de Deus. Mas na abundância elas se esqueceram de Deus para chafurdar nos bens que conseguiram, não é? Para poder fazer parte de grupo de pessoas que têm uma orientação que não é a da fé, que não é a que Deus nos inspira. Então você precisa fazer concessões para ser admitido naquele grupo, mas a concessão que você faz é justamente virar as costas para Deus. Pessoas que têm vergonha de serem identificadas como pessoas cristãs, quando de verdade o Senhor foi a salvação da vida delas. Não, eu prefiro, olha, que eu perca tudo na minha vida, mas que eu não perca nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que eu perder, se eu tiver Jesus, eu vou recuperar e muito mais. Porque tudo posso naquele que me dá forças. E um dia, até quando eu perder a minha vida, porque todos nós vamos ter que entregar essa vida física que nós temos, um dia, tendo perdido essa vida, eu não tenho dúvidas que em nosso Senhor Jesus Cristo ela me será devolvida. Que Deus me dê a graça de eu não comprometer, perder a minha salvação eterna. Porque da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, nem a nossa vida nos será tirada de forma definitiva. Tudo posso naquele que me dá força. Não tenha dúvida de que você aguenta, que você pode ir muito mais longe do que você tem ido. Agora, não vamos viver como crianças, gente. Criança que fica fazendo rusga uma com a outra, sabe, provocando o tempo inteiro, implicando uma a outra, sabe, tem criança, porque a chaga do pecado está presente desde pequenininho. Tem criança que quando ganha um brinquedinho, a primeira coisa que ela faz não é brincar, é exibir para um amiguinho que ela ganhou, e diz, olha o que eu tenho, eu não te dou. Você já viu isso acontecer? Ixi, eu já vi quantas vezes. E a gente cresce e continua fazendo essas coisas. Nós estamos vivendo numa era de comparações constantes. Você abre as redes sociais e você é bombardeado com imagens de vidas de pessoas, vidas aparentemente perfeitas. E quando você vê isso, isso faz a gente se julgar e até nos enche de dúvidas. Não é? Você começa a olhar para você e dizer, isso eu não sei fazer. E você se sente mal por isso. Outro dia eu estava vendo lá, né, um vídeo de um rapazinho asiático dançando. Eu falei, meu Deus, como é? Tem osso nesse corpo? Eu falei, caramba, que espetáculo, que arte. E eu olhava e pensava, mas eu não consigo nem um décimo disso. Eu não sei dançar, eu sou muito duro, muito melhor difícil. Nem tentar, né, Marcos? É, de verdade. E você às vezes começa a pensar, nossa, a vida inteira eu nunca dancei, eu vou morrer sem saber dançar. E você começa a se avaliar pelas qualidades de outra pessoa. Sabe, eu estou dando o exemplo da dança, que é uma coisa distante de mim, né? Porque eu nunca pratiquei, nunca dancei. Mas isso se aplica em todas as outras situações em que as pessoas têm talentos em evidência que nós não temos, não é?
Mas aqui está a verdade que muitos desconhecem. A autenticidade não tem duplicata, meu irmão. Não tem cópia para copiar você. Quando você é quem você é de verdade, nunca vai aparecer outro igual. Você é único. A sua jornada de vida é única, é incomparável. Não adianta, nós não vamos ter um outro Padre Léo. Nós não vamos ter um outro Padre Jonas. Nós não vamos ter um outro Padre Rufus, e assim a gente poderia ir nomeando cada um de nós aqui, mas você pode dizer, não haverá nesta vida nenhuma outra pessoa igual a mim. Não tem outro Márcio Mendes, não tem. E aqui a gente não está dizendo que é para melhor ou que é para pior, a gente está dizendo que não tem igual, porque Deus não fez nenhuma pessoa igual a outra. Não existe na sua casa, na sua família, ninguém igual a você, e não dá para comparar uma pessoa e dizer, essa pessoa é melhor do que a outra, porque você compara coisas iguais, você não compara coisas diferentes. Eu não tenho como comparar essa caneca com o livro. Não se compara caneca com livro. Você compara caneca com caneca, e se elas forem iguais, você vai dizer assim, olha, essa daqui teve um erro de produção, porque é para ser igual. Essa veio manchadinha, essa lascou a beirinha. Aí você compara. Mas como é que eu vou comparar uma caneca com um livro? Você pode usar como referência para uma descrição como é que é diferente uma caneca de um livro. Mas não tem como você comparar duas coisas que são diferentes. A finalidade é diferente. Como é que você vai se comparar com uma outra pessoa, se vocês são completamente diferentes? Por isso, quebre as correntes da comparação. Liberte-se de todo espírito de insatisfação e abrace o dom de Deus que é você. Se aceite. Se queira bem. Se abrace, porque você é um dom de Deus para a sua família. Às vezes a gente diz assim, eu podia ser diferente. Se Deus te quisesse diferente, Ele tinha te criado diferente. Ele quis você, Ele não quis outro. Aí nesse lugar onde você está. Olha, você é um milagre, porque as chances que haviam de você não ser você eram quase infinitas. Se você perguntar para qualquer cientista, qual é a possibilidade de um certo espermatozoide específico fecundar um óvulo e se tornar viável, você vai ver que as suas chances eram mínimas, 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 mínimas. Mas foi você quem Deus quis. Com todas as suas singularidades, com as suas particularidades, com as qualidades, com as características que você tem, mas também com as suas imperfeições. Então, a primeira coisa, diante desta palavra que diz para a gente aprender a estar contente em todas as situações, entenda que a comparação é um dos maiores ladrões de alegria. Se você ficar se comparando com as pessoas, você será uma pessoa triste, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ser satisfeito, porque quando você se comparar com alguém e se achar melhor do que essa pessoa, o orgulho vai derrubar você. Mas, em geral, a comparação é característica de quem se menospreza, de quem se inferioriza. E quando você se inferioriza, mesmo que você esteja bem, você perde a sua alegria. A gente não pode se comparar. Sabe, a minha alegria é eu não ficar me comparando com as pessoas. Não me comparo. Tem gente que eu admiro, tem gente que é referência para mim, que eu olho e digo assim, nossa, que dedicação, que beleza de trabalho. Ah, eu não posso passar vergonha não, eu tenho que dar um gás. Mas eu não estou querendo o lugar da pessoa, nem quero derrubar a pessoa, porque ela está brilhando. Eu tenho um amigo que ele é um irmão para mim, eu amo de todo o meu coração, amo para valer. E eu vi toda a luta dele, ele construiu uma piscina maravilhosa no fundo da casa dele. Gente, que piscina linda. E fez uma área gourmet, que esse puxadinho, né, da casa dele se tornou a melhor e mais bela parte da casa. E eu vi toda a luta, todo o investimento, e que alegria quando ele conseguiu, e quando ele conseguiu, que alegria para mim. Então, naqueles calores que a gente vive, de vez em quando ele manda para mim uma foto
só dos pezinhos dele assim, enfiado na água, sabe? Curtindo a piscina dele. Alguém poderia ficar indignado, revoltado e dizer, olha lá, ó, ele provocando. Não, aquilo não é uma provocação. Aquilo é um convite. É dele, mas é meu. Porque eu posso ir para lá a hora que eu quiser. Porque ele vai me receber na casa dele como um filho, como um irmão. Ele é meu amigo. Por que eu vou ficar me comparando, achando ruim que ele conseguiu lá a belíssima piscina dele, quando na verdade é também para mim, porque a gente não faz uma coisa daquela só para nós. A gente faz para poder compartilhar. Agora você imagine se eu fosse dizer, na casa dele tem, na minha casa não tem. Que triste, gente, que triste. Olha, é até um perigo você receber na sua casa pessoas que gostam de ficar se comparando. Porque a pessoa ela se entristece e ainda arruma um jeitinho de te prejudicar. E agora, quando esta pessoa que se entristece com a alegria dos outros sou eu. Pare de se comparar com as pessoas, que isso está roubando a sua alegria. E cada vez que você se compara com alguém, você dá um passo para longe da sua verdadeira essência, de quem você é de verdade, dos dons que Deus deu para você. Então, faz um trato com você mesmo. Não deixa terminar esse sorrindo para a vida, sem você fazer um trato com você mesmo, um trato de valorizar aquilo que Deus te deu, a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o cantinho onde você vive, os vizinhos que você tem. Deus te deu isso. Ah, mas não é tão bonito assim. Tudo que a gente não cuida é feio. Esses dias eu vi uma mansão lá anunciada de bilhões, gente. O negócio é caro demais, demais. Um escândalo. Só a conta de energia elétrica, na época que estava funcionando, R$160 mil a conta de energia da casa. 45 funcionários para manter a casa, diários. É muito dinheiro. E sabe como é que estava? Horrível, completamente abandonada. Chegaram à conclusão que era melhor destruir tudo para começar do zero. Porque pode ser rico, pode ser belo, pode ser o que for. Abandonado, fica feio e se estraga. Tudo que na vida da gente é nosso e a gente abandonou e não cuida, vai ficar feio. Mas abraça, põe a mão para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Assuma a sua vida. Torne bonito o que Deus te deu. E uma maneira muito eficaz de você fazer isso é você manter um diário de gratidão. Você quer fazer essa experiência? Se quiser, pode começar agora no Sorrindo para a Vida. Você vai mandar para a Val aí, se você quiser. Começa hoje o seu diário de gratidão. Todos os dias, anote 3 coisas sobre você mesmo pela qual você é grato. Então, quer partilhar? Então manda para a gente aí, ó, 3 coisas da sua vida pela qual você é grato. Algo que diz respeito a você, a sua qualidade, o seu caráter, mas algo das suas conquistas, das suas superações. Ou ainda, um desafio que você venceu naquele dia. A gente tem que anotar essas coisas e agradecer a Deus por elas. Isso é uma primeira coisa. Segundo, desafie-se. Desafie-se a sair da sua zona de conforto, da comparação. Porque é fácil a gente sentar e ficar se comparando com o outro e dizendo, ah, ele consegue, ele tem. A gente sempre arruma uma desculpa para o sucesso do outro. Ah, também, né? Ele tem costas quentes. Ah, também, né? Ele tem meios que o favorecem. Ah, também, né? Esse período aí o favoreceu. Sempre temos uma desculpa para o êxito do outro. Porque, na verdade, é uma desculpa por a gente não ter feito, por a gente ter fracassado. Então, não desafie, saia desse conforto de ficar se comparando. Ou seja, invista em você mesmo, invista em seus sonhos, invista nas coisas que te interessam. O que interessa para você? Sabe, às vezes eu topo com alguma pessoa dizendo assim, eu não tenho perspectiva de vida, eu não sei o que fazer, eu não sei o que rumo dar, eu já envelheci. Gente, quantidade de curso oferecido aí, de graça. E alguns baratos. Sabe, tem uns que não são caros, não. Que dá para pagar um Senai, um Senac. E tem, em algumas cidades,
oferecidos pela prefeitura. Eu estava vendo na página do governo, tem mais de 500 cursos gratuitos oferecendo certificado para aumentar o conhecimento da pessoa. Até as faculdades maiores do Brasil oferecem. Até a Paula falando aqui, até as faculdades maiores do Brasil oferecem formação de graça. Então hoje não aprende quem não quer. Entende? Se desafie, sabe? O que te interessa? Vai fazer. Eu já avisei para minha esposa que quando eu tiver um tempinho, que eu ainda não tenho, não sei quando será, mas eu queria tanto fazer um curso de jardinagem, que eu gosto tanto. Eu amo, né? E olha, você torna mais bonito o seu jardim e das pessoas à sua volta, se você quiser. É uma coisa, é um detalhe, mas é um detalhe que virou profissão de muita gente. E vou te falar, viu? Tem gente que ganha muito dinheiro com jardinagem. Então, invista no que te interessa, invista em descobrir os planos de Deus para a sua vida e mergulhe de cabeça nos planos de Deus. Porque quando você descobre o plano de Deus para a sua vida e começa a investir nele, isso aquece o seu coração, desde uma coisa simples até algo extraordinário. E quando você se entrega àquilo que te traz realização verdadeira, quando você está investindo a sua vida naquilo que te realiza, você para de se comparar com as pessoas. Eu até digo para você, eu não me comparo com os outros, não é por mérito, não. É porque eu achei o lugar onde despejar a minha alma. Eu encontrei aquilo que me realiza. É a evangelização, é dedicar a minha vida a Deus. Então, quando você se dedica àquilo que te traz realização, você começa a se descobrir na profundidade do seu ser. Descubra os dons que Deus te deu. Olha, quanta gente está na renovação carismática há tantos anos e não sabe qual é o carisma que tem. Deus te deu carisma. Você já descobriu qual é o carisma que você tem? E numa oportunidade a gente pode até falar dele se você quiser. Mas além dos seus carismas, descubra os seus talentos naturais. Olha, vira e mexe, o Sapo fala aí da aula que ele dá de instrumento, de violão, de teclado. Aprenda um instrumento se você acha que isso tem a ver com você. Márcia, eu não sei tocar nada. Escreva poesia. Sabe, dedique-se à jardinagem, já dei aí para você um exemplo, se você tem um quintalzinho, né? Encontre aquilo que ressoa em sua alma. E para a gente encerrar, eu termino aqui com um terceiro ponto. Porque o primeiro disse aqui para você, é você não fazer comparações e criar o seu diário de gratidão. O segundo é você se desafiar a romper com o comodismo da comparação. E o terceiro, põe as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos. O terceiro é, tenha compaixão de si mesmo. Tenha dó da sua alma. A palavra de Deus diz isso para nós. Não entregue a sua alma à tristeza, tenha compaixão de si mesmo. Porque ficar se criticando o tempo todo é um vício difícil de quebrar. Principalmente para quem tem mania de se comparar com os outros. A partir de hoje, passe a tratar você mesmo com carinho e com a compreensão que você trataria um amigo querido. E se vierem pensamentos negativos sobre você mesmo, identifique esses pensamentos, ponha um selo nele e diga, isso é pensamento negativo, isso não vem de mim, isso não é para mim. E troque esses pensamentos pelos pensamentos que Deus tem a seu respeito. Porque ninguém cresce, meu amigo, sem cometer erros. Ninguém cresce sem falhar. Só que isso não diminui quem você é como pessoa, como filho amado de Deus. Não se reduza aos seus erros, não se reduza às suas falhas, mesmo que você tenha cometido um grave pecado. Deus não te reduziu ao pecado que você cometeu, por que você vai fazer isso? E por fim, cultive relacionamentos que apoiem e que se alegrem com quem você é. Peça a Deus bons amigos. Cerque-se de gente que valorize você como ser humano, que te incentivem a prosperar, porque isso vai te fazer bem e vai te fazer descobrir as coisas boas que existem em você. Porque se Deus quisesse que você fosse outra pessoa, Ele teria te criado diferente.
teria te posto em outra família, em outro lugar. Ele te quis como você é e te plantou onde você está. E quando eu fico sabendo que o Senhor me queria assim e no lugar onde eu estou, então eu me dedico a ser o melhor homem que eu posso ser. Reze comigo agora, reze conosco e diga: Senhor, eu quero estar Quero estar, Senhor, onde Tu me queres. onde Tu me queres, Senhor. Eu quero ser fiel Eu quero ser fiel, e quero dar fruto para Deus, quero dar frutos para Deus. onde Tu me puseres. Onde Tu me puseres. Os que se dão a Deus sem reserva, meus irmãos, estão contentes em toda e qualquer situação, porque eles só querem o que é a vontade de Deus e desejam fazer tudo para Deus, o que Ele quiser, e esvaziando-se de tudo, nisso encontram 100 vezes mais. Oremos. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados, nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo.